Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós aqui do Singsul abraçamos a causa do Setembro Amarelo e montamos um quadro muito especial para deixar você que está aí do outro lado da telinha bem informado. Esse quadro se chama Bem-Estar Singsul. A nossa jornalista Michele Tressoldi entrevistou a psicóloga Michele Sucada, que trouxe bastante informações sobre o Setembro Amarelo. Chame o filho, a filha, o pai, a mãe, o tio, a avó e vamos juntos nos conscientizar. Ah, e não se esqueça, hein? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Michele, quando a gente chega no Setembro Amarelo, sempre vem a questão de depressão, de ansiedade e principalmente do suicídio, né? Que é a valorização da vida. Acho que é o que mais se fala quando a gente chega no Setembro Amarelo. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa questão. Por que atualmente, sempre foi assim, mas agora continua sendo tão difícil abordar esse tema do suicídio? Sim. Primeiro eu gostaria de retomar e lembrar, né, o que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, no dia 10 de setembro, se comemora o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, é uma conscientização, não sei se as pessoas sabem, né, o que é e o motivo do Setembro Amarelo. Existe uma história, né, de um jovem chamado Mike, que com 17 anos, nos Estados Unidos, ele tinha um Mustang amarelo e ele se suicidou. E por ele ter esse Mustang amarelo, ele cuidava, a família não percebeu, né? E quando ele veio ao suicídio, no velório dele, eles distribuíram algumas pequenas cartas com os cartões com uma fitinha amarela, em homenagem ao Mustang amarelo. Então ali aqueles cartõezinhos diziam: se precisar, peça ajuda. E foi dali que, né, se iniciou essa campanha. E no Brasil, desde 2015, essa campanha ela deu início e de lá ela vem se estendendo até hoje, com o propósito mesmo de conscientizar, quebrar um pouco dos tabus que existem, né? Então, a Associação de Psiquiatria, ela lançou essa campanha e aí é daí que vem, né? Ainda é um tabu? Ainda é, né? Ainda tem preconceito quando se fala um pouquinho do suicídio, quando se fala dos casos, né? Embora sejam muito recorrentes, ainda a gente encontra um pouco de tabu e preconceito. Mas antes de a gente falar, né, dos transtornos que podem levar, da complexidade que é importante falar de saúde mental, né, porque a saúde mental como um todo, ela é necessária ser compreendida, ser efetuada as buscas de ajuda, porque elas podem sim, né, ser um dos fatores que levam ao suicídio. Então o Setembro Amarelo é uma campanha importante como qualquer outra, porque ela traz, né, ela vai validando, né, as informações, o conhecimento. Quando a gente fala desse jovem que lá atrás deu início a essa campanha, né, o fato que aconteceu com ele, a gente fala de conscientização, de quebra um pouquinho de tabu. Mas ainda assim, as pessoas têm um pouco de receio de falar sobre isso. Mas se a gente perguntasse talvez, né, para qualquer pessoa, você conhece alguém que já se suicidou? Diríamos que sim. Há uma comoção muito maior quando a gente fala de um artista, quando a gente fala, né, de uma figura pública, mas isso acontece numa proporção muito grande. A estatística diz que houve uma diminuição de 10% na porcentagem, mas ainda os números são bem grandes. Então, as estatísticas dizem que cerca de 700 mil pessoas se suicidam no ano no mundo. 700 mil pessoas, é bastante gente. E no Brasil, são cerca de mais de 16 mil pessoas. Então, né, a estatística mundial é de que a cada 40 segundos acontece um suicídio e no Brasil, a cada 38 horas acontece um suicídio também. Então, os números ainda são bem grandes. Então, a gente precisa falar, porque é uma questão de saúde pública, né? E é uma questão, embora a gente fala do setembro, eu falo que é um assunto para o ano inteiro, né? É um assunto de conscientização que devia ter o ano inteiro, porque a gente está falando de saúde mental. Então, a importância, né, de trazer esse tema. E quando a gente fala de saúde mental, todo mundo logo pensa de primeira na depressão. E a gente sabe que não é só a depressão que merece a atenção da psicologia e da família que convive com a pessoa que sofre
de algum transtorno mental, algum problema de saúde mental. Então, como que você enxerga isso? A gente vai chegar lá na depressão, mas antes dela, o que mais vocês percebem que está levando as pessoas a terem esse problema com a saúde mental? Se a gente pensar em saúde mental, a gente fala de várias questões. A depressão ainda é um fator bem grande, né, que traz, que pode trazer ao suicídio. Mas, se a gente falar, né, de uma geração que é uma geração muito ansiosa, uma geração, né, que a gente está vivendo da depressão mesmo, né, estatísticas antigas diziam, né, que a depressão seria uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Pós-pandemia, pandemia trouxe um número muito grande da ansiedade. Então, a gente não pode fechar os olhos, porque eu costumo dizer assim, se a gente tem dor de dente, a gente vai fazer uma busca por um dentista, se tem uma dor no estômago, a gente vai fazer uma busca por um gastro. Mas quando a gente fala de dor emocional, dor psíquica, geralmente a gente ouve, né, vai ficar tudo bem, né, isso vai passar, calma, é assim mesmo. As pessoas pouco falam, né, dessa busca de ajuda. Mas são doenças que trazem dores, e são dores que a gente não cura só com analgésico, né, como uma dor de dente ou uma dor de cabeça. Então, quando a gente fala ainda desses transtornos mentais, a gente fala muito de essa coisa muito positiva, né, que vai dar certo, que vai passar, que daqui um pouco vai acabar, mas não se falam. Mas podemos entender que nem sempre as pessoas têm realmente essa noção, esse conhecimento. Eu ouvi uma frase uma vez e eu gosto muito dela, que fala assim, que a felicidade, a alegria, ela banaliza o ser humano, mas o sofrimento humaniza. E quando uma pessoa passa, né, seja por um familiar ou por uma experiência própria, de ansiedade, algum transtorno emocional, e entende como que dói, como que é ruim, né, esse sofrimento humaniza as pessoas. E aí essas pessoas, elas começam a se abrir para que, né, se ouça melhor, que eles deem, né, melhores ajudas, se dispõem um pouco mais. Só que isso acontece diariamente, né? Se a gente sentar num grupo de pessoas aqui mesmo, a gente poderia falar, né, de dores emocionais que precisam ser cuidadas. A depressão é uma doença, ela precisa ser tratada. Não podemos fechar os olhos para as dores emocionais, porque elas podem ser, sim, um caminho para o suicídio. Quando a gente fala de suicídio, ele é um assunto tão complexo e ele é multifatorial. Não dá para a gente trazer uma causa, porque senão ficaria até fácil, né? Então quer dizer que se acontecer isso, o caminho é o suicídio, como se fosse uma causa e efeito. Mas não, se a gente fala de suicídio, a gente fala de muitos fatores que podem estar envolvidos. Então a gente não consegue falar de uma coisa só, né, para que a gente desse uma resposta do porquê. Mas a gente sabe que para a pessoa, né, chegar ao ato é porque tinha um sofrimento muito grande. Ela dá sinais? Ela vai dar sinais disso? Algumas pessoas sim. O que muito acontece quando a gente fala de suicídio, e que a gente às vezes pouco entende, é que as pessoas que ficam, né, aquelas que sofreram o trauma, né, de uma perda de alguém para o suicídio, a gente fala da pós-venção. O que muito acontece é que as pessoas se culpam, se cobram, porque não enxergaram, não entenderam, não compreenderam os sinais. Muitas pessoas dão sim alguns sinais, mas isso não é uma regra, nem sempre, né? Então, algumas pessoas pode ser que não encontrem espaço para falar, algumas pessoas dão alguns sinais e do lado de lá pode ser que algumas pessoas não compreendam, não porque não querem, mas porque realmente não entendem sobre o assunto, não entendem a dor. Então, é preciso sim a gente compreender alguns sinais que a pessoa pode dar, ela vai dando alguns sinais no sentido de que a higiene, né, vai ficando um pouco mais escassa, a pessoa vai se isolando, ela pode dar alguns sinais de fala, algumas despedidas que ela vai fazendo, algumas falas de morte, né, sobre não estar aguentando, o desânimo. A pessoa começa, né, a mostrar que ela não está mais realizada com a vida, ela já não encontra prazer, às vezes em até atividades, né, que antes tinha prazer. No caso de jovens, adolescentes, eles, né, alguns sinais impulsividade, agressividade, muita raiva, muita irritação, muito isolamento,
autolesão. Algumas pessoas, né, começam a se lesionar, começam a encontrar pequenos caminhos, né, para tentativa. Então, existem alguns sinais, mas eles não são uma regra de que, se acontecer um suicídio, aquela pessoa dê um sinal. O pós-venção, né, para um familiar enlutado, existe uma estatística que diz que uma pessoa que se suicida, ela deixa 6 pessoas, no mínimo, muito afetadas. 6 pessoas adoecidas por conta daquele suicídio. Pode ser um familiar, um amigo que pode, né, carregar aquele trauma, aquela dor por uma vida inteira. Então, além, né, da situação saúde pública, que é pensar no suicídio, a gente fala também dos enlutados que ficam, porque afeta também a saúde emocional deles, né? Quantos pais ou mães ficam nessa cobrança e nessa culpa? Como que eu não enxerguei? O que eu não fiz? O que eu não percebi? Então, a importância das campanhas, elas são bacanas porque elas trazem o conhecimento, né? Se a gente estiver mais orientado, de repente a gente pode ajudar um pouco melhor. Talvez a gente possa prestar um pouco mais de atenção nesses sinais, mas eles muitas vezes pode ser que não aconteçam. Existem pessoas que recuam, né? Elas entendem que elas não vão conseguir ajuda, elas entendem que a situação não tem uma solução, então elas acabam guardando para si. Então não necessariamente haverão sinais, mas muitas vezes sim, a gente pode prestar atenção nesses sinais. E aí, levando tudo isso em consideração, nós temos o autoconhecimento. E ele vale para os dois lados dessa moeda, vamos dizer assim. Para quem está convivendo com uma pessoa que tem tendência ao suicídio, não sei se é essa a expressão correta, e também com a pessoa que está doente, né, mentalmente dizendo, e pode vir a se matar. Eu digo no seguinte sentido: quando a pessoa tem o autoconhecimento, ela pode saber até na onde ela consegue ajudar, até na onde ela não vai ter condições emocionais de ajudar, e a pessoa que está sofrendo, ela também ter o autoconhecimento para saber que ela precisa buscar ajuda. Sim, isso é importante, sabe? Quando a gente fala do transtorno ou de alguma doença, né, que possa levar ao suicídio, algumas pessoas dizem, né, que o suicídio é uma decisão muito pessoal, muito própria, muito individual. Mas se a pessoa estiver, né, acometida, ou se ela tiver algum transtorno, não é tão livre-arbítrio assim, né? Porque um transtorno mental, ele traz alterações. Então ele muda a percepção do olhar, ele não vai trazer essa clareza de entendimento. Então, o que muitas pessoas pensam, né, que essa é uma decisão única, a pessoa tem total livre-arbítrio para fazer isso, mas não. O que muito acontece é que boa parte dos suicídios que acontecem, grande maioria, quase maior parte, a pessoa tinha algum transtorno assim, mental, dentre elas pode ser a depressão, pode ser que há, né, abusos de substâncias, aí os multifatores são dos mais variados, né, desde bullying, abuso sexual, vulnerabilidade social, desemprego, algum luto, algum familiar, alguma perda já de um familiar para o suicídio. Então, existirão vários fatores que poderão levar alguma, né, já uma internação psiquiátrica, algumas tentativas antes disso. Então, os fatores eles vão ser diversos. Mas nem sempre essa pessoa vai ter esse autoconhecimento de conseguir dar conta de si mesmo, porque a dor é muito grande. Algumas pessoas elas deixam bem claro a fala de que elas querem morrer, mas algumas pessoas, por não entender, muitas vezes elas só gostariam de acabar com aquela dor que é muito grande, com o sofrimento que é muito grande. E as buscas, as ajudas, elas existem. E eu costumo sempre dizer, né, mas é estando vivo, né, que a gente pode fazer essas buscas. Então, o suicídio, quando ele acontece, pode ser por não diagnóstico feito dos transtornos mentais, e então não tem tratamento adequado, a pessoa não fez um tratamento adequado, não fez as buscas necessárias. Então pode ser que essa ineficácia, né, na busca pode ser que leve a pessoa ao suicídio. Mas ter depressão, ter alguma doença mental, ela não é uma sentença. Ela é preciso enxergar ela porque existem tratamentos
eficazes, adequados para minimizar a dor, para às vezes, né, entrar, a pessoa ela dá tem menos recaída nas suas dores, e aí essa busca é necessária. O familiar ou aqueles que estão próximos, muitas vezes, a gente sempre diz, né, precisa ajudar quem está passando por isso, mas nem sempre a pessoa ela tem a capacidade, principalmente se tiver uma ideação suicida ou um comportamento suicida. Muitas pessoas, por não saber como fazer, elas podem não contribuir no momento. Então, eu falo que se você entender que você não está pronto, você não vai ter a estrutura adequada de calmaria, né, de compreender essa pessoa, eu costumo orientar que eu prefiro que essa pessoa busque, então, alguém, né, ou um tratamento adequado, seja, né, estar ali apoiando, acolhendo, incentivando ou indo, né, às vezes numa consulta psiquiátrica, num tratamento psicológico, às vezes no uso de medicação que precisa. Por quê? Porque se eu não souber como fazer, eu posso talvez não contribuir, né, ajudando aquela pessoa. Então as falas podem ser que sejam um gatilho para que ela realmente tome uma decisão, ou, né, se a pessoa estiver adequadamente estruturada, ela pode contribuir. Então, quanto mais a gente conhece sobre algumas coisas, é melhor. Agora, quando a gente fala, né, da campanha em si, o que muito acontece? Imagina que você vai no mercado, porque você abriu a internet cedo e estava lá, promoção de um leite, né? Só que daí a promoção era muito boa, você chega no mercado, o que aconteceu? O leite acabou, mas a promoção ainda está lá exposta. Quando acontece isso, não tem a chamada lei, né, da oferta e da demanda? Se alguém ofertou, eu preciso levar algum outro leite, porque ainda está ali exposto. As campanhas, elas são necessárias, porque elas trazem esse conhecimento e faz um alerta, né, de alguns assuntos que acabam, né, ficando meio isolados ou escondidos. Só que nessa busca de oferta e demanda, o que às vezes eu encontro? Que as campanhas são até bonitas, né? Você vai nos ambientes, está todo mundo vestido de amarelo, tem uma fitinha amarela, se distribui, né? Cartinhas, lacinhos, você vai no pronto-socorro, numa UBS, numa clínica, a campanha está sendo feita. Então a oferta de conhecimento, ela está ali colocada. Só que para quem está em sofrimento, aquilo para ela é como se fosse uma pequena luz. Puxa, tem uma esperança. Né? Pode ser que agora as pessoas se atentem, né? Entendam um pouco melhor a dor. E se ela fizer essa busca e a demanda não atender? Porque eles ofertam conhecimento, eles ofertam né, essa fala, né, de preservação da vida. E a campanha desse ano, né, o tema do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Mas daí, na hora da demanda, muita gente não está preparada para acolher. Então eles abrem a porta com a campanha, mas nem sempre as portas estão abertas para eles adentrarem. Então esse é o risco, né, de que uma campanha ela precisa ser bem feita com uma oferta e uma demanda adequada. Ela oferta conhecimento, isso é ótimo, ela traz rodas de conversa, ela traz a quebra do tabu na fala, mas e na hora da busca? Né, precisamos estar prontos também, né, para acolher essas pessoas com os recursos necessários, porque senão aquele pouquinho, né, de esperança que a pessoa cria, puxa, existe uma saída, existe uma solução, e se ela for buscar e chegar lá se deparar com uma portinha fechada, a gente vai estar só contribuindo para reeditar a dor dela. Então ela vai estar indo lá, ela não encontrou a busca necessária e pode ser que a dor dela piore, porque aí ela entende, né, tá vendo? Não tem mesmo solução. Então toda a campanha, ela precisa ser feita, mas ela precisa ter a demanda, né, necessária, e para que, se houver essas buscas, as pessoas estejam preparadas também, né? Porque só entregar um cartãozinho, né, uma fitinha amarela, é bonito, é legal, mas e depois? Né? Como que eu vou ajudar essa pessoa? Então, esse conhecimento, né, sobre o assunto, ele é importante para o ano inteiro, porque a gente nunca sabe quanto que a gente pode passar por uma situação dessa, seja nós mesmos, ou seja, para ajudar ou ser ajudado. Bom, pessoal, tenho novidades para você. Essa entrevista ela não acaba aqui. Na próxima terça-feira, às 18 horas da tarde, nós iremos postar a segunda parte dessa entrevista. Então fique ligado que na próxima terça nós teremos a segunda parte do vídeo aqui no nosso canal.